Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e este é um canal sobre anarcocapitalismo, sobre libertarianismo. E quando eu falo sobre isso, as pessoas pensam, várias delas falam, ah não, mas olha, seguinte, vai ter um monopólio, ele vai dominar todo mundo e todo mundo vai se fuder. E é isso que vai acontecer. E não, quer ver um exemplo? Um exemplo moderno que está acontecendo agora, e eu sou muito fã de MMA, eu adoro assistir o UFC, e eu estou começando a assistir outras promoções, porque uma coisa aconteceu na história do MMA e o UFC foi um grande protagonista disso. O que aconteceu? O UFC era uma das várias promoções que existiam de MMA, era uma coisa que estava surgindo e era um mercado, ainda hoje é, muito pouco regulamentado. Não existe quantas lutas tem que ter, ou qual é as categorias de peso que são obrigatórias, ou... Não existe. É bem livre, você pode fazer o que você quiser de maneira geral. É uma indústria bem pouco regulada, a indústria de fazer lutas de MMA para entretenimento. Você tinha várias promoções diferentes, de qualidades diferentes, e surgiu o UFC. O UFC original tinha regras diferentes desse de hoje. E ele não estava indo muito bem, até que a presidência mudou, os donos mudaram, entrou o Dana White e os irmãos Fertitta, e eles mudaram o formato, deram uma limpada lá, e neste livre mercado, nessa poça, nessa sopa de diferentes ideias capitalistas malvadonas lucrativas que estavam querendo crescer, uma delas se destacou que foi o UFC, que ele começou a acertar, ele começou a entender como que as coisas aconteciam, como que era o melhor entretenimento, o que as pessoas estavam dispostas a ver. Então, ok, eles começaram a crescer, legal. Por quê? Porque você tinha aquela destruição criativa do capitalismo de ideias, e eles começaram a refinar ideias boas, e eventualmente eles cresceram ao ponto que eles começaram a comprar os concorrentes. Compraram o Pride, compraram o Strike Force, foram as duas. Compraram o Pride, o WEC e o Strike Force, que eram três outras grandíssimas promoções, grandíssimos clubes. Não, clube de lutador é um mau termo, mas promoções. Marcas de luta. Bom, você entendeu. E compraram eles para tentar formar um monopólio. É mais ou menos claro agora o fato de que o UFC estava tentando formar um monopólio, mas eles compraram esses competidores e trouxeram todos para o UFC, tentando, agora vamos fazer a coisa grande. Em 2013 e 2014, muitos fãs, eu inclusive, estavam reclamando de duas coisas. Primeiro, a qualidade caiu muito, porque agora você tinha um bando de lutadores e as lutas ficaram meio... A qualidade caiu. E a outra coisa que incomodou muitas pessoas, eu especialmente, foi o quanto os lutadores não estavam sendo pagos. Chegou ao ponto em que um dos campeões de uma das categorias, que era 135 libras, era o Renan Barão, um brasileiro, e ele era o campeão, estava espancando toda a concorrência e ganhava $8.000 por luta, enquanto você tinha uns palhaços no peso pesado que ninguém conhecia e estavam ganhando 150 mil por luta. Meio ridículo. Não, mas ok. Um monopólio pode crescer, aparecer e baixar os salários, baixar a qualidade do serviço e os fãs não vão gostar, mas era a única opção que tinha. Isso pode acontecer? Pode por um tempo. Monopólios podem aparecer por curtos períodos de tempo. Já em 2014, dois concorrentes já estavam emergindo, que eram o World Series of Fighting, que é o WSOF, e a Bellator, que largamente copiaram o modelo do UFC. E aí você fala, não, mas propriedade intelectual precisa existir, você não pode copiar a ideia dos caras, porque qual é o incentivo deles para criar novas ideias? E você pode pensar, não, mas é só uma promoção de lutas, eles não têm muitas ideias. Não, mas são muitas ideias refinadas sobre promoções, sobre como vender as lutas, sobre como fazer divulgação, sobre como hypar a coisa, sobre como fazer a transmissão de TV. Você tem muitas ideias, muitas tecnologias sendo desenvolvidas lá, que parecem ser pouco refinadas, mas na verdade elas são muito complexas. Você pode olhar e falar, não, mas só a indústria complexa é remédios. Não, existe muita complexidade no mercado de entretenimento em TV. Então o que aconteceu? Essas duas outras promoções, WSOF e Bellator, apareceram copiando o formato do UFC. Porém, eles não tinham os lutadores. Eles não tinham os lutadores de qualidade de entretenimento. Eles tiveram que achar os deles, e eles eram conhecidos meio que como a série B do UFC, ficava aí. Mas eles estavam lá. Mesmo com o UFC dominando, existia uma fatia de mercado para esses caras que estavam dispostos a serem diferentes. E também apareceu uma outra promoção, mais ou menos, que era a Metamoris, que não é MMA, é só grappling, é só agarração. Algumas pessoas podem falar que é verdade, mas é luta de chão, não tem porrada, mas é só o grappling, jiu-jitsu, muay thai, enfim.
E era uma promoção diferente. E isso é uma coisa que acontece quando você tem produtos. Quando você tem um produto que é monopolizado ou que tem vários concorrentes, existe um incentivo para você fazer uma coisa levemente diferente para cá, que foi a Metamoris, que é só grappling. E eles fizeram isso tudo por internet. É por streaming, é muito legal o negócio. E apareceu também uma outra concorrente que era Invicta FC. O que era Invicta FC? Só mulheres. Só mulheres. Eles têm, acho que 4 ou 5 categorias de peso e uma qualidade de promoção muito boa. E o que eles fizeram? Copiaram o UFC só com mulheres. Qual que é o diferencial? Bom, é um card só de mulheres. E é muito legal, é muito bem feito. Então o UFC tem um monopólio? Tá, é malvadão? Não, pera. Começou a ser quebrado. Por quê? Porque este mercado muito pouco regulado começou a ver que existia espaço, ver que dava dinheiro e tentou concorrer copiando. E o que aconteceu? Lutadores do UFC começaram a pensar, olha, eu tô aqui no UFC, eu tô no meio da galera, eu não sou o top 5, nem um deslixão. Eu podia estar ganhando mais, eu quero ganhar mais, afinal eu só posso trabalhar até uns 35 anos de idade, depois o corpo não aguenta mais. E eu tô aqui levando porrada na cara de uns caras muito bons pra ganhar pouco. E tem esse outro concorrente do UFC que tá disposto a me pagar o dobro ou o triplo pra eu lutar com uma concorrência um pouquinho pior. Pô, tá legal? E de repente o UFC começou a perder lutadores pro Bellator, pro World Series of Fighting. Outros lutadores lutam no Metamoris, que não tem uma coisa de contrato, porque existe uma coisa de contrato, isso é importante lembrar. Você só pode lutar em uma promoção, você fecha com eles. E lutadores começaram a sair do UFC, a ver que não haviam tantas vantagens em estar no UFC assim. Legal. E essas outras duas promoções começaram a crescer. Grandes lutadores saíram do UFC e foram lutar nesses aí. Os enormes? Não, porque os enormes estavam sendo muito bem pagos. Mas os abaixo deles, os caras que estavam um pouquinho abaixo, porque o UFC costumava tratar, ainda trata um pouco mal, os lutadores que estão entrando ali. Os caras que estão entrando nas primeiras lutas, os caras estão ganhando $8 mil, um pouquinho mais. E se você olha, o cara vai lutar aqui 3 vezes por ano, ele não tá ficando rico. Não tá ficando rico. Então, esses lutadores começaram a pensar, olha, a gente pode ganhar isso aqui, ou tem outro cara que está disposto a pagar mais para nós lutadores porque ele quer concorrer. E nesse mercado não regulado, onde um monopólio emergiu, ele começou a ser quebrado naturalmente pela concorrência ao redor dele. Ao ponto que esses cards começaram a ficar interessantes. E o UFC começou a ter um grande problema de ter lutadores realmente pensando em ir embora. E às vezes você tinha lutadores dessas promoções menores indo para o UFC porque eles estavam sendo mais bem pagos e esse tipo de coisa acontece. Mas o ponto é, a concorrência se estabeleceu. E aí os lutadores começaram a realmente pensar, pô, existe outro jeito de fazer as coisas. Então olha o que aconteceu. Você tinha várias coisas e um se destacou. Essas outras falharam. Esse comprou outros e monopolizou. Outras ideias vieram e copiaram esse e começaram a mudar os formatos, a tentar variar um pouquinho. O Bellator fez um evento em que eles tinham MMA num ringue e kickboxing em outro. Não deu muito certo, mas eles tentaram. Eles estão tentando variar a música para ver se alguém gosta. Então, esses caras emergiram, o UFC emergiu, outros copiaram. E agora, hoje, a gente tem outras promoções que estão começando a ter uma qualidade muito boa, trazendo seus próprios lutadores roubando. Phil Davis foi um grande exemplo, um lutador que estava no UFC e foi pago mais para ir pro Bellator, mandou o UFC a merda e foi embora. Mas ou no outro ele podia ser muito mais famoso. Sim, mas naquele outro ele ganha muito mais dinheiro e aquele outro está crescendo. Então você tem opções interessantes aí. E só então apareceu um processo nos Estados Unidos antitrust, anti-monopólio, tentando chamar o governo para olhar para o governo olhar para o UFC e falar, olha, eles estão pagando mal os lutadores, eles estão tentando fazer práticas monopolistas. Isso está em julgamento e vai levar mais 1 ano, 2. Então, o governo interfere em monopólios para tentar ajudar? Interfere. Chegou tarde na festa. Vai demorar mais uns 2 anos para resolver isso. E pode ser que o UFC não seja condenado. Eu não estou dizendo que eles são monopolistas, mas eles estão sendo acusados. E de fato tem umas práticas que eles fazem que eu não gosto. Eu acho que eles podiam pagar os lutadores mais. E daí o UFC fez uma cagada, que foi mudar o jeito que os lutadores podem ser patrocinados.
Eventualmente o monopólio vai cometer algum erro e ele vai pagar por isso, porque a concorrência assim, não vai ser monopólio, mas um grande dominante do mercado vai cometer um erro e os outros pequenininhos em volta dele vão capitalizar nesse erro. Qual que foi o erro que o UFC cometeu? Eles fecharam um contrato com a Reebok. A Reebok seria então a única patrocinadora dos uniformes dos lutadores e os lutadores ganhariam dinheiro por isso. Porque antes os lutadores tinham aquele calção cheio de patrocínio e tal, entrava no ringue com camiseta e tudo mais. E cada um dessas marcas dava um patrocínio pro lutador e muitas vezes eles ganhavam muito mais dinheiro com isso do que com o salário deles do UFC. O UFC falou, chega disso, chega desses patrocinadores todos, agora só vai ter um, que é a Reebok, e vocês vão ganhar isso. E o que eles estavam ganhando? Eles estavam ganhando antes isso e agora a Reebok pagava isso. Ah, teve 5 ou 6 que agora estão ganhando mais. Teve. O resto ficou puto. O que tinha de lutador xingando o próprio chefe, o UFC, falando isto é palhaçada, eu estou sendo assaltado, eu estou sendo roubado, foi ridículo. E esses lutadores começaram a pensar, olha, eu acho que eu vou abandonar esse barco. Inclusive tem vários lutadores agora que os contratos deles estão começando a acabar e eles estão pensando, olha, eu vou negociar com os outros lados. Bellator começou a puxar audiência, World Series of Fighting começou a puxar audiência. Por quê? Porque os clientes, eu sou um fã de MMA e eu comecei a olhar isso que o UFC estava fazendo e pensar, cara, eles estão sacaneando os lutadores, sabe? Eles podiam ser mais bem pagos, tem como organizar isso, sabe? Eles podiam receber mais, eles estão passando grandes riscos e essa coisa dos patrocínios era outra fonte de renda, eles foram lá e estragaram isso. Não achei legal. E daí eu comecei a assistir as outras promoções e achei eles legais. Este movimento de concorrência está acontecendo e o UFC está perdendo fatia de mercado. Tanto que eles começaram a mudar as políticas deles. Eu não quero entrar exatamente nas políticas que eles estão fazendo agora. Eu acho que eles estão mais errando do que acertando, eu diria isso. Mas eles estão tentando responder. Então, por mais que eles sejam uma fatia dominante do mercado, eles ainda são obrigados a concorrer com caras que, se você olhar, são formiguinhas perto deles, mas são formiguinhas que incomodam. Ah, mas o governo tem que proteger disso. Eles só estão chegando agora. E pode ser que não deem nada. Pode ser que quando o governo resolva realmente interferir, o problema já tenha se resolvido. Os lutadores estão se unindo porque eles, os funcionários dessas organizações, que não tem sindicato, lutador de MMA não tem sindicato, eles estão querendo montar um sindicato, alguns lutadores se organizaram para isso, estão falando, olha, se você não me pagar, eu não vou lutar. Vários lutadores já estão fazendo isso com a UFC. Me paga ou eu não luto, vamos renegociar, porque vocês precisam de mim, isso aqui tá ficando palhaçada. Esses movimentos estão acontecendo e eles mostram como é muito difícil você ter um monopólio em livre mercado. Essa ideia de que o Estado tem que te proteger tem que acabar. Isso é só um exemplo. A gente pode ir com muitos mais e eu quero ir ao longo disso no canal. Mas se você tiver essa dúvida, tiver alguma dúvida em relação a isso, pode postar nos comentários. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau.